Caro amigo, cara amiga, sejam todos bem-vindos a este nosso programa, Sagrada Palavra. Meditamos o Evangelho do domingo, do terceiro domingo do tempo da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 ao 19. Esse capítulo 21, que é um acréscimo editorial, o Evangelho terminou no capítulo 20, versículos de 30 a 31, e aqui temos um acréscimo que, segundo muitos que estudam a fundo os evangelhos, foi colocado aqui justamente para reabilitar a figura de Pedro. Todo este capítulo 21 do Evangelho de João aparece assim de maneira muito significante, muito significativa, a figura de Pedro. Quase toda a narrativa apresenta a figura de Pedro em primeiro plano. É claro que a figura de Jesus se sobressai para o Evangelho todo, mas aqui há um destaque especial na figura de Pedro. Nós podemos dividir esses versículos que compõem o Evangelho da missa desse fim de semana em duas partes. Do versículo 1 até o versículo 14, a pesca milagrosa, e os versículos de 15 até o 19, a tríplice confissão de amor de Pedro. Pedro é reabilitado na sua condição de apóstolo, de discípulo, e é feito pastor da Igreja Universal. Os discípulos se encontram no lago, no mar, dentro de uma barca, e são 7 discípulos. Simão Pedro, o primeiro, Tomé, Natanael, os 2 de Zebedeu e 2 outros discípulos de Jesus. 7, para dizer que são todos os discípulos. Número 7, um significado de totalidade, cumprindo a sua tarefa missionária no mundo. Pescam, vai dizer o texto depois, 153 grandes peixes, que a Bíblia da CNBB, aliás, que a Bíblia de Jerusalém, numa notinha nos diz que esse número é um número triangular, que é um gênero, uma maneira de contar, um gênero de cômputo bem conhecido na antiguidade, cuja base é 17. Por que a base é 17? E 153 é um número triangular. 153 dividido por 3 dá 51. 51 dividido por 3 dá 17. Por isso é um número triangular, cuja base é 17. E o que significa 17? Mais uma conta. 10 mais 7. 10 simboliza a multidão, e a totalidade simbolizada pelo número 7. Então, 153 grandes peixes. Há uma multidão e uma totalidade. A totalidade daqueles que Jesus quer que a igreja pesque, que a igreja evangelize, que a igreja conduza até o próprio Jesus. Então, a missão da igreja, a missão dos discípulos que estão na barca, a barca é o símbolo da igreja, no mar do mundo, pescar a multidão da humanidade, a totalidade da humanidade, evangelizar a humanidade inteira para que se converta ao amor de Cristo, à pessoa de Jesus. Eles pescaram, estão pescando a noite inteira e não acontece nada, não conseguem pescar nada. Jesus de manhã aparece, se manifesta. O Cristo ressuscitado, a luz da Páscoa brilha sobre a comunidade reunida na sua missão. Jesus pergunta se tem alguma coisa para comer, se tem algum peixe. Eles responderam que não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram então a rede e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava,
ou o discípulo amado, disse a Pedro: é o Senhor. É o primeiro que reconhece que é Jesus. Como lá naquela narrativa do início do capítulo 20, o discípulo amado é o primeiro que vê os sinais e acreditou na ressurreição. Aqui ele é o primeiro que vê aquela figura na praia e reconhece que é o Senhor. Pedro, ouvindo isso, pulou no mar. Aliás, vestiu a roupa porque estava nu, estava despido e atirou-se ao mar. Estava despido, vestiu a roupa para trabalhar, pulou no mar do mundo e foi também ao encontro de Jesus ressuscitado. Os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 metros, 200 côvados da praia, vieram puxando o barco, arrastando a rede com os peixes. A rede não se rompeu apesar da grande quantidade de peixes, nem a barca se afundou. Sob a ordem de Jesus, a pesca acontece. Com a presença de Jesus ressuscitado, os discípulos, a igreja, desempenha a sua missão com sucesso. Pesca grande quantidade e a rede não se rompe, porque Jesus a mantém firme. A barca não se afunda, porque Jesus que a mantém firme. Então a missão da igreja se dá por ordem do ressuscitado, com a presença do ressuscitado. E a missão da igreja é pescar. Pescar no mar bravio do mundo, em meio a essas dificuldades todas. No meio desse mundo conturbado, violento e furioso, como era o mar, como é simbolizado pelo mar, é aí que a igreja deve desempenhar sua missão. Contando não só com a sua força, mas acima de tudo com a força e com a luz de Jesus ressuscitado. Continua o texto. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Isso nós já comentamos. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Depois da pesca se celebra a Eucaristia. Tomou o pão, distribuiu entre eles. Tomou o peixe, distribuiu entre eles. E esta é a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Depois da pesca, a Eucaristia. A celebração da vida, a celebração pascal, orando e trabalhando, celebrando a Eucaristia e evangelizando. É a missão da igreja, celebrar sempre a Eucaristia como memória perpétua da ressurreição do Cristo, fortalecendo-se também pelo pão eucarístico, pela reunião eucarística, e a partir da reunião eucarística também a comunidade é enviada, a igreja é enviada em missão. Que a nossa missão seja bem cumprida com todo o esforço, contando sempre com a luz de Jesus ressuscitado. A segunda parte, nós temos aquele episódio tão conhecido por nós. Pedro confessa que ama Jesus por 3 vezes, depois que Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Talvez fazendo aqui uma recordação daquelas 3 negações de Pedro, quando Jesus estava sendo interrogado. Lá, Pedro perdeu-se. Aqui, Pedro se reencontra. E reencontrando-se, reencontra o amor e o amor de Jesus. E é no amor de Jesus que ele se reencontra. Responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz: então apacenta as minhas ovelhas, então apacenta os meus cordeiros. Pedro é constituído então pastor, é reabilitada a sua condição de pastor, de guia, de líder. Mas
é reabilitado também na sua condição de discípulo e de alguém que dará a sua vida por Jesus. Jesus diz então a Pedro: em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias, quer dizer, ele mesmo se vestia e andava por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: segue-me. Aqui é a maneira de dizer que Pedro, livre, pregava, anunciava o evangelho e ia para onde queria. Depois será preso pela causa de Jesus, pelo nome de Jesus, e será martirizado. Por isso o evangelista anota: Jesus disse essas coisas para mostrar com que tipo de morte Pedro iria dar glória a Deus e dar glória ao próprio Jesus. Tendo falado assim, Jesus lhe disse: segue-me. Aqui, e somente aqui, durante todo o evangelho de São João, Jesus diz a Pedro: segue-me. Pedro fez um percurso, Simão, filho de Jonas, fez um percurso desde o início do evangelho. Veja lá o capítulo 1, versículo 43. André conduziu Pedro a Jesus. Não é dito ali que Jesus tenha dito a Pedro: segue-me, mas disse que André conduziu Pedro até Jesus, que passa a ser do grupo. É dito também: tu serás pedra, Cefas, Pedro. Mas não é dito que sobre ti edificarei minha igreja, que ele é a pedra, ele é a rocha. Aqui sim é dito que Pedro deve seguir Jesus, é pastor, é guia, é sustento da igreja. Olha o itinerário. Primeiro ele foi conduzido a Jesus, depois conviveu com Jesus, acabou caindo, não queria que Jesus lavasse seus pés na ceia, não entendia direito quem era Jesus, não sabia direito quem era Jesus, não compreendia bem a palavra, a pregação, a pessoa de Jesus. Acabou por negar Jesus 3 vezes, caindo na tragédia, na tristeza da negação. E aqui é completamente reabilitado, dominado totalmente, dominado sim, pelo amor de Jesus, convencido, essa é a palavra, convencido do amor de Jesus, tomado de amor por Jesus. Confessa esse amor. Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu conheces tudo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe diz que ele acabará dando a vida por Jesus e segue-me, vem atrás de mim, seja de fato um discípulo. Agora Pedro está pronto, é discípulo de verdade. Como o discípulo amado é modelo, a partir de agora, de discípulo, de seguidor de Jesus. Ama Jesus a ponto de dar a sua vida por Jesus. Está pronto e segue Jesus de fato. Meus caros amigos, minhas caras amigas, meus irmãos e minhas irmãs, tão belo esse texto que poderíamos ficar mais tempo aqui meditando. Mas tenhamos a certeza que hoje nós somos Simão. Devemos fazer esse itinerário, nos deixar conduzir por Jesus e nos deixar ser conduzido a Jesus. Confessar o nosso amor a Jesus, apesar das nossas negações, nos reabilitar sempre na condição de discípulos, de verdadeiros seguidores de Jesus e desempenhar a nossa missão seguindo Jesus nesse mar do mundo. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força. Na luz da sua ressurreição que nós adquirimos a força para viver o Evangelho e de fato ser testemunhas do Evangelho. Viver o Evangelho é ser testemunha de Jesus, é ser discípulo de Jesus, é ser seguidor de Jesus. E ao mesmo tempo somos convidados também a ser pastor
guias uns dos outros em direção a Jesus. Que a nossa pesca seja abundante, que a nossa palavra e o nosso testemunho seja tão eficaz, capaz de pescar tantos e tantas para Jesus, o Cristo ressuscitado. Peço a você que se inscreva aqui neste nosso canal, deixe aí o seu like se tiver gostado desse vídeo. Se você já é inscrito, aperte o sininho aí para receber as notificações de quando a gente publicar estes vídeos aqui no YouTube. Você que está me ouvindo pela Rádio Santa Cruz, pode conhecer esse nosso canal. Padre João Batista Gomes, Sagrada Palavra. Te faço esse convite para acessar o nosso canal então no YouTube, visitá-lo, conhecê-lo, sendo a sua vontade também se inscrever neste canal. Uma feliz Páscoa e que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos.